Graça e paz. Vamos lá. Vou pedir para você abrir ou ligar a sua Bíblia no Salmo de Davi, 124, versículo 7. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que tanto eu quanto você tem um Deus que nos protege em todo o tempo. Um Deus que é o nosso escudo em momentos de aflição e de angústia. O Salmo 124, no versículo 7, diz assim: salvou-se a nossa alma. Quem salvou a alma? Deus salvou a alma do salmista. Como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia! Havia um hábito no Oriente, principalmente nessa época, que era a caça. E o passarinheiro, que era um expert na caça de aves, de pássaros, ele armava essas armadilhas para que pudesse capturar os pássaros. E eu creio que você já viu isso, quando faz aquele círculo com um laço no chão e arma-se uma espécie de arapuca, né? Algo semelhante a uma arapuca, aonde coloca ali um alimento, e aí, quando o pássaro entra naquele cercado, naquele círculo com um laço, desarma-se a armadilha e o pássaro é pego. Mas os passarinheiros, que eram os caçadores de pássaros, eles também tinham um hábito e uma habilidade muito grande de caçar no ar. E eles tinham uma espécie de bumerangue, de um objeto que eles lançavam e que também tinha uma corda na ponta e que fazia com que, como se capturasse o pássaro e trouxesse para ele. Então, Davi está fazendo essa prefiguração ou essa ilustração, dizendo que nós, pelo poder do Senhor, somos libertos como um pássaro é liberto das mãos do passarinheiro. Não sei qual, talvez seja a área onde você tem precisado de um agir de Deus. Mas eu creio que nessa noite, Ele pode agir na sua vida. E Ele pode trazer a libertação. Ele pode trazer aquela resposta que você talvez tanto tenha orado. De libertação, talvez por um ente, de libertação de coisas que às vezes nos aprisionam na nossa alma, na nossa mente, e que nos impedem de voar mais alto. Então, alguns passarinheiros atacavam pelo chão e outros atacavam pelo ar, e geralmente essas armadilhas, elas eram quase que imperceptíveis. E o que nos remete a isso? Se você parar para ver, quase sempre que os inimigos iam lutar contra o exército de Israel, e Davi foi o maior dos guerreiros de Israel, os inimigos atacavam de forma sorrateira. Os inimigos não davam mostras de que iam atacar o povo de Israel. Eles atacavam de uma forma que era quase imperceptível. Deus era tão bondoso, e continua sendo, que Deus muitas vezes revelava como o inimigo ia agir e dava o escape para o povo. Eu creio que Deus tem feito isso conosco. Meu irmão, minha irmã, eu falo sem medo de errar. Deus tem dado livramentos a cada um de nós. Livramentos aonde nós nem sonhamos que tenha acontecido. Coisas que nós somos privados de passar pela bondade e misericórdia do Senhor que nos guarda em todo o tempo.
A palavra de Deus diz que o guarda de Israel não dorme. O Senhor não dorme. O Senhor guarda os seus filhos. E a palavra que Deus tem para nós nessa noite é que, ainda que nós estejamos passando por momentos de dificuldade, por momentos de luta, o Senhor guarda a mim e a você, o Senhor guarda a mim e a sua casa, o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Deus é fiel. Deus vai cumprir todas as promessas que um dia Ele fez a mim e a você. Aleluia! Então o salmista diz isso aí no Salmo 124, 7. E Davi usou essa ilustração para falar sobre os inimigos de Israel, que tinham estratégias, que tinham armadilhas, que eram muito astuciosas. Mas Davi, como um guerreiro, ele ilustra bem isso, quando ele diz que Deus, ele confiava em Deus, que era o seu libertador, que era aquele que sempre entrava com a provisão para trazer para ele, para trazer para o povo de Israel a vitória sobre cada inimigo. Hoje, se nós trouxermos essa palavra para o nosso dia, para o nosso contexto, quais são os nossos inimigos? Nós temos passado por tanta coisa, temos visto tantas coisas acontecendo, batalhas na mente, batalhas na nossa alma. Então, temos sido tentados de diversas formas. O apóstolo Paulo diz que nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não abatidos, porque nós levamos no nosso corpo o morrer de Cristo, para que um dia também venhamos a ser com Ele, reinar com Ele nas alturas, a um dia que o Senhor voltar, nós estejamos com Ele nas alturas, e tudo que nós passamos aqui, Paulo escreve aos Romanos, as aflições deste tempo presente, as aflições deste século, não são em nada comparadas com a glória que há de ser revelada. Um dia tudo isso aqui vai passar. E nós vamos chegar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena perseverar. Valeu a pena sofrer, porque a palavra de Deus diz que se com Ele nós sofremos, com Ele reinaremos. Nunca foi um mar de rosa, meu irmão, minha irmã. O Evangelho nunca foi um mar de rosa. Mas o Evangelho cura, salva, liberta e transforma. O Evangelho de Cristo é imutável. Jesus é maravilhoso. Então, as nossas lutas hoje, ou aquilo que tenta nos aprisionar, os laços que tentam nos aprisionar, eles se referem muitas vezes a tentações. Eu quero que você vá lá para 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13. Diz o quê? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento, de sorte que possais suportar. O apóstolo Tiago diz lá na carta de Tiago, no capítulo 1, nos versos 12 a 15, Tiago escreve assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado,
gera morte, mas em nome de Jesus, o Deus que provê o escape diante de toda tentação, é o Deus que governa a minha e a sua vida. O Deus que não dorme é o Deus que governa a minha e a sua vida. O mesmo Deus que salvava Davi das guerras, das batalhas mais dolorosas ou mais cansativas, diante dos inimigos mais ferrenhos, é o Deus que peleja por mim e por você nos dias de hoje. E embora as nossas lutas não sejam como as lutas de Davi, Deus tem nos dado a vitória dia a dia. Vivemos de glória em glória e de vitória em vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, cada dia que passa e que nós vencemos algo na nossa vida é motivo de agradecer ao Senhor. Tem dias que nós passamos e parece que desapercebido, né? Parece que nada aconteceu. Acordou, levantou, tomou café, fez a higiene, foi trabalhar, voltou, dormiu e parece que nada aconteceu. Mas eu creio num Deus que a todo momento e a cada dia Ele nos dá livramentos e oportunidades maravilhosas de testemunhar o seu poder, de testemunhar a sua glória. Foi para isso que nós fomos chamados. A palavra do Senhor diz que nós somos como luzeiros nesse mundo. E uma luz brilha, uma luz ofusca as trevas. Uma luz foi feita para resplandecer a glória daquele que te tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi para isso que fomos chamados. Há propostas que parecem vantajosas, há portas que se abrem, mas que não foram provisão de Deus. É esse o mundo que nós vivemos. Tem propostas que você olha e fala, meu Deus, se eu aceitar isso aqui vai endireitar um monte de coisa na minha vida. Principalmente financeiras, vamos falar a verdade? Se eu aceitar isso aqui, vai me dar uma alavancada. Mas talvez não é algo que está vindo do Senhor. E talvez ao invés de ajudar, vai nos atrapalhar lá na frente. Mas então, como agir ou o que fazer quando o inimigo vier com essas propostas? Quando o inimigo vier com esses laços, pronto para nos pegar. Agora eu quero que você faça um link com o Salmo 91. Abre lá, por gentileza. Salmo de Davi também. Salmo 91 é conhecido, né? Quanto tempo ficou empoeirado lá na estante de casa? Mas o Senhor vai nos chamar para viver o Salmo. Salmo 91, no versículo 1, diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O salmista diz o quê? Eu digo do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio. Olha o que diz o versículo 3. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ou seja, da doença que pode trazer a morte. É esse o Deus que nós servimos. E aqui o salmista ele nos dá um conselho, ou ele nos mostra um segredo, para que nós venhamos suportar essas investidas ou essas tentações e desarmar, porque na verdade quem desarma o laço é o Senhor. E desarmar as investidas do inimigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, eu creio que todo mundo gosta de viajar, né? Mas não dá uma agonia passado uns dias que você não está na sua cama, na sua casa? Não dá uma coisa assim esquisita que você fala, meu Deus do céu, eu quero voltar para minha casa. Você pode estar no resort mais bacana desse país. Ou quem sabe até fora. E não vamos negar que é bom, que não é bom, porque é bom. Mas chega um momento que você quer a sua cama. Você quer o teu sofá. Você quer aquela tua TV que às vezes dá uma chuviscada
Você fala, um dia ela pifa. Mas você quer o aconchego da tua casa. O Senhor nos chama para isso, para habitar no esconderijo do Altíssimo, para habitar na presença dEle, porque estar na presença dEle não é simplesmente uma atitude, é um modo de vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse pode descansar na sombra do Onipotente. E quando vier os laços, e quando vier as investidas do inimigo, ele não teme. O salmista Davi diz, o Senhor é minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o socorro bem presente no tempo da angústia. Eu não temerei o que me pode fazer o homem. Aliás, Davi diz certa vez, se for para cair nas mãos de alguém, eu quero cair nas mãos do Senhor, em quem há misericórdia. Porque se eu cair nas mãos dos homens, pobre de mim. Um guerreiro, o maior guerreiro de Israel, teve esse discernimento ou essa percepção. Ai de mim se eu cair nas mãos dos homens, mas se eu cair nas mãos do meu Deus, eu sei que há misericórdia. Eu sei que é uma segunda chance. Aliás, misericórdia, muitos dizem que é sentir a dor do próximo. Misérios, cardia, né? Sentir a dor do coração, a miséria do coração. Mas misericórdia também é oportunidades consecutivas. Excesso de segunda chance. É isso que Deus faz comigo e com você. Você acha que Deus, quando a gente erra, e não é para viver errando, lógico. Deus pega e fala assim, Anderson, ó, errou demais, vai embora, está descartado. Não. Com Deus não tem isso. Lembra do filho pródigo? Irmãos, a parábola do filho pródigo é parábola. O que é parábola? É um exemplo da vida natural que explica uma verdade espiritual. O filho pródigo foi e fez a seguinte proposta para o pai: me dá a minha parte dos bens e eu vou viver a minha vida. Abra lá em Lucas 15, por gentileza, eu quero ler esse texto, só um pedacinho dele. Prometo que até daqui a pouco eu acabo, não vou demorar não. Lucas 15, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim, ó. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Rapaz ambicioso. E o pai fez o quê? Repartiu. Passado não muitos dias, quer dizer, ele ficou um pouco lá ainda na casa do pai. Que camarada ousado, né? Pegou a parte dele e ainda ficou lá, comendo a comida do pai, usando da casa do pai, mas enfim. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, egoísta, partiu para uma terra distante, procurou independência, não quero mais saber do meu pai, e lá dissipou todos os seus bens, quer dizer, um filho desperdiçador. Ele fez tudo isso, e ele foi viver a vida dele. Mas a palavra diz que, passado um tempo, ele tinha gastado tudo e ele teve o quê? Fome. E aí ele desejou comer o quê? A comida que os porcos comiam. Imagina essa cena. Alguém que tinha tudo na casa do pai, mas que deseja viver a sua vida de uma forma independente, e passado não muito tempo, ele sente fome, ele não tem o que comer, ele não tem mais dinheiro para comprar nada, e aí ele se lembra, poxa, os trabalhadores do meu pai comem do bom e do melhor. E eu estou aqui nessa situação. Que coisa linda é o arrependimento. Se tem uma das coisas mais lindas no Evangelho é o arrependimento. O jovem volta para a casa do pai arrependido. E ele vai pensando o quê? Se o meu pai me tratar como um dos funcionários dele, eu já estou no lucro. Mas a Bíblia diz que quando o jovem aparece e o pai avista o jovem, não é o jovem que sai correndo ao encontro do pai, é o pai que sai correndo ao encontro do jovem.
Meu irmão, minha irmã, o Pai está correndo ao nosso encontro. Deus está correndo ao nosso encontro porque Ele ama as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Espírito que habita em nós, Ele arde em ciúmes por nós. O filho pródigo, ele nos ensina isso. Embora ele tenha vivido uma vida dissoluta, ele ensina muito mais do que o filho que ficou em casa. Porque o filho que ficou em casa, ele nem sabia direito que era filho. Ele chega no pai e fala assim, poxa, mas o senhor nunca me matou um cabrito para fazer um churrasco. O senhor nunca me deu nada. Mas o pai fala o que para ele? Filho, tudo que eu tenho é teu. Você foi na casa do teu pai, você vai na casa do teu pai e fala, por favor, pai, me dê a sua licença, que eu vou abrir a geladeira e vou tomar um copo d'água. É muita formalidade, não é? Você já chega abrindo a geladeira, pega a água, e se tiver um refri, você pega também. Se tiver um sorvetinho, pego também. Um pudim, vamos parar que vai dar fome. Irmãos, a casa do Pai é um lugar para ser habitado. Não é um lugar para ser visitado. Não é um lugar para entrar de vez em quando, só quando se está passando por momentos de luta e de angústia. Porque sempre que nós entrarmos na casa do Pai, o Pai vai estar de braços abertos. Sempre que nós voltarmos, olharmos para o Pai e falar, Pai, eu estou aqui. E eu desejo um encontro contigo. O Pai vai estar lá nos esperando. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele encontra o quê? O descanso. A presença do Senhor é um lugar permanente, não provisório. Aliás, alguém certa vez disse que perseverar é a capacidade de continuar ainda que as coisas estejam dando errado. Perseverar é a capacidade de continuar ainda que as coisas estejam dando errado. Poxa, mas eu estou lutando para fazer as coisas dar certo. Eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado a Deus. Meu irmão, minha irmã, não desanime. Não desanime, porque no final o triunfo vem. No final a recompensa vem. A vitória vem no final. Então, para termos a proteção do Pai, precisamos sustentar a nossa decisão. Lembra aquele dia que, tanto a minha vida quanto a sua vida, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor? Lembra aquele dia em que eu e você descemos as águas e falamos assim, Senhor, hoje morre o Anderson, aquele velho Anderson, e hoje nasce um novo homem, para a glória do Senhor? Não deixe que os dias difíceis façam que venhamos esquecer, ou eu e você venhamos esquecer, tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Da onde o Senhor um dia nos tirou. Quantas histórias nós temos aqui? Quantas histórias talvez sofridas, de lutas, quantas histórias boas, quantas pessoas que perseveraram, quantas pessoas que lutaram, e mesmo quando não havia esperança, continuaram lutando, porque entenderam aquilo que Pedro um dia disse para o Senhor. Lembra quando o Senhor fez a multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação, e depois o povo começou a fazer o quê? Seguiu Jesus. Aonde Jesus ia, o povo ia. Mas a palavra diz que o povo estava indo atrás de Jesus, por quê? Por um interesse. O povo queria encher a barriga, infelizmente. Essa é a verdade. E Jesus, ele chega a certo ponto que ele fala assim, ele despede, é como se ele falasse assim, hoje não vai ter milagre, hoje não vai ter multiplicação de pães e peixes. Quem quiser ficar, fica. E aí aquela multidão vai embora e Jesus olha para os 12 discípulos e ele fala, e vocês, não querem ir também? O que Pedro disse?
João 6,68. Para quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O mesmo Pedro que no pior dia do seu trabalho, trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Encontra com o mestre, empresta o barco para Jesus. Jesus faz um sermão usando o barco de Pedro. E Jesus termina o sermão e fala, agora pode ir, pode lançar ao fundo do mar, pode lançar ao mais profundo e lança as redes que vocês vão pescar. O mesmo Pedro que falou assim, olha, nós pescamos a noite inteira e não deu nada, mas porque o Senhor está falando, nós vamos lançar as redes. O que aconteceu? Era tanto peixe que não dava, o barco não cabia. E o mais interessante é que Pedro faz, sabe o quê? Se você olhar lá na palavra, você vai ver que Pedro chama os amigos que têm barcos, que estão perto, e fala, venha nos ajudar. Meu irmão, minha irmã, quando Deus te abençoar com provisão, eu estou falando talvez até de área financeira, quando Deus te abençoar financeiramente, talvez você vai chegar e falar assim, meu irmão, vem aqui que eu preciso te abençoar também, é muito para mim. Eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres que vão ganhar dinheiro nessa terra para abençoar a obra de Deus e para abençoar a vida de pessoas. Talvez eu e você, talvez alguns de nós aqui sejamos essas pessoas. Pedro teve uma percepção inteligentíssima e eu creio que foi guiado pelo Espírito, porque ele chama os amigos e fala, ó, é muito peixe. Para quem não pescou nada a noite inteira, agora tem muito. Vamos repartir. E é engraçado que quando Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, quantos pães tinham? 5 pães, 2 peixes. Quando Jesus reparte, não multiplica a quantidade de pães e peixes, continua sendo 5 e 2. Mas todo mundo come e sobra 12 cestos cheios. Sabe por quê? Porque Jesus, tudo que Ele tem e que Ele nos dá, não é repartido, é impartido. Ele dá tudo que Ele tem, mas Ele continua com tudo. Por isso, se um dia você falar assim, mas pastor, eu estou passando por tanta luta e eu larguei tudo que eu tinha para servir Jesus. Olha, meu irmão, minha irmã, eu vou falar para você o seguinte. Você largou tudo que você tinha para servir aquele que é tudo. Nós já cantamos essa noite, Ele é suficiente. Se tudo nessa vida faltar e nos sobrar a presença de Jesus, nós estamos mais do que no lucro. Se tudo nessa vida passar e Jesus voltar e falar, vinde benditos do meu Pai, pode entrar no gozo eterno que você foi perseverante, você lutou e venceu. Meu irmão, essa vida valeu a pena. Aliás, essa vida só faz sentido se um dia nós encontrarmos com o nosso amado nas alturas. Essa vida só vai fazer sentido se um dia Jesus voltar e nós encontrarmos com Ele e vivermos a eternidade com Ele. É essa vida que faz sentido para nós. Jesus, então, não é um recurso de emergência, Ele é um lugar, um ambiente de vida. João 6,57, Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. É aquilo que nós fazemos na ceia simbolicamente. Tomamos parte do corpo dele, para que um dia nós venhamos viver com ele para todo sempre. Eu vou pedir para você voltar lá no Salmo 127 para a gente encerrar. Então o segredo é o quê? Habitar na presença do Senhor. Aliás, obrigado Espírito Santo, lembrei. Olha que coisa maravilhosa. Davi, irmãos, Davi no Salmo 27, versículo 4, ele diz o quê? Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar, eu buscarei,
que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha o versículo 5 aqui que fala: pois no dia da adversidade, no dia ruim mesmo, no dia da adversidade, Ele me ocultará. Quem está escondido na sombra do Altíssimo é ocultado. Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e ele elevar-me-á sobre uma rocha. É onde nós estamos. A palavra do Senhor diz em Efésios que nós estamos assentados com Cristo aonde? Nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e isso não é para o futuro, isso é para hoje. Nós já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, acima de todo principado e toda potestade. Nós já estamos triunfando com Ele aqui nessa terra, para que um dia nós venhamos viver eternamente com Ele, triunfando e adorando o nome dEle. Salmo 124, versículo 7, só para encerrar, o que acontece? O final do versículo diz o quê? Quebrou-se o laço. E nós nos vimos livres. Irmãos, o laço não quebrou em vão. O passarinheiro não foi lá puxar o laço e estava quebrado. Não. Quem quebra o laço é o nosso Deus. Todo laço, toda armadilha forjada pelo inimigo, as ocultas contra a sua vida, caia por terra essa noite, em nome de Jesus. Todo levante do inimigo contra a sua vida, trazendo enfermidade, trazendo medo, trazendo angústia, caia por terra essa noite, em nome de Jesus. Todo medo que as guerras têm causado, a economia tem causado, todo medo que você tem enfrentado, que caia por terra nesta noite em nome de Jesus, porque o Deus que quebrou o laço do passarinheiro está aqui nessa noite. Ele nos fez livres para adorá-lo. Irmãos, é uma bênção viver nesse lugar. É uma bênção viver nesse lugar e poder elevar nossas mãos e abrir os nossos lábios e falar: Senhor, eu te amo. E não ser taxado de louco, ou não ser preso, ou não ter nenhuma atitude drástica tomada contra nossas vidas. Certo dia uma missionária contou um testemunho de que lá na China a igreja estava sofrendo perseguição. E uma equipe então se juntou para orar e eles começaram a chorar e pedindo: Deus, tem misericórdia desses missionários que estão lá, porque eles estão sofrendo perseguição, porque eles estão sofrendo pelo Evangelho, porque eles estão vivendo uma vida muito difícil. E quando aquela equipe terminou a oração, a missionária pediu uma oportunidade e falou: irmãos, eu agradeço do fundo do meu coração as orações de vocês. Mas nós estamos no lugar que Deus nos colocou, que é um lugar de guerra e de batalha. Às vezes as orações precisam ser mais voltadas para nós, que estamos de certa forma confortáveis, do que para aqueles que estão lutando lá fora. Lutando no sentido de propagar o Evangelho. Esses irmãos, daqui a pouco os irmãos vão passar um vídeo de uma irmã nossa preciosa que vai lá para Angola. Esses irmãos, eles decidiram viver essa vida. Eles amam essa vida. E eles abriram mão, talvez, da sua casa, da sua família, por essa vida. Paulo entendeu isso e ele abriu mão de tudo que ele era. Ele diz: eu era hebreu de hebreus, eu estudei na escola de Gamaliel. Se alguém quisesse exaltar aqui, eu poderia me exaltar muito mais do que vocês. Mas tudo que eu tinha, eu reputei como perda. Para quê? Para conhecer a Jesus, para ter a excelência de Jesus na minha vida, para ser encontrado em Jesus e para propagar as boas novas do Evangelho. Aonde Deus te colocar, meu irmão e minha irmã, você é um propagador do Evangelho. Você é alguém que foi comissionado por Deus
E alguém que está guardado à sombra do Onipotente, para fazer aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Oh Pai, é tão bom saber que o Senhor cuida de nós, Pai. É tão bom saber que nós temos aonde correr, e muito mais do que isso, nós sabemos que nós temos um lugar para habitar, que é a Tua presença. Nós temos um lugar para estar e desse lugar nós não precisamos sair. Nós não precisamos dividir a vida da igreja com a vida secular, porque na verdade nós vivemos para Ti, Senhor. Seja aqui no culto público, seja lá no trabalho, seja em casa, nós vivemos para a Tua glória, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa tocar as nossas vidas e nos levar a viver experiências extraordinárias contigo, Senhor. Muito mais do que livramentos, muito mais, Deus, do que o cuidado sempre presente do Senhor, que nós sejamos, Deus, aquilo que nós cantamos aqui, ganhadores de alma, Senhor, lançadores de rede, Senhor, para que venhamos, Deus, contribuir com a Tua palavra, com o Teu Evangelho e tirar vidas, Deus, tirar vidas da perdição, do pecado e trazê-las, Deus, para o reino do Filho do Seu amor. Oh, meu Pai, se há algum irmão, se há alguma irmã aqui nessa noite, Deus, temeroso com alguma situação, que tem enfrentado, Deus, problemas, Senhor, sejam eles das mais diversas esferas, Pai, sejam financeiros, sejam, Deus, de enfermidade, sejam emocionais, sejam familiares, Senhor, que o Senhor se apresente nessa noite. Eu clamo, Deus, com toda reverência e temor, que o Senhor se apresente nessa noite como o guarda de Israel, que o Senhor se apresente nessa noite como um esconderijo perfeito para cada um destes irmãos, Senhor, para que eles venham sentir, Deus, a Tua presença que conforta, a Tua presença, Deus, que transforma, Deus, que traz esperança. No meio desse mundo corrompido, Senhor, que sejamos como luzeiros, como astros nesse mundo, Deus. Sempre prontos a proclamar, Deus, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino de luz, para o Teu reino, Jesus. Nós Te glorificamos e agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós Te agradecemos por cada ato que foi aqui feito nesta noite. E se há alguém aqui que de repente precisa de uma oração, que tenha liberdade de chegar em um dos pastores e possa abrir o seu coração dizendo: o Senhor falou comigo nessa noite, eu quero me posicionar e me colocar na habitação do Senhor, no lugar da habitação do Senhor, para que Ele venha ser glorificado na minha vida e Ele venha ser verdadeiramente o guarda da minha vida, em nome de Jesus.